nesse salmo, como rei no lugar do seu pai, ele pede a bênção de Deus para que fosse bem-sucedida como foi Davi. Salomão, ele tinha um grande desafio. E nesse salmo, o que ele faz? Ele expressa, né? Esse salmo é um chamado para confiar em Deus, porque Deus está sempre pronto para nos ajudar. Sempre pronto. Então, Salomão, ele se tornou rei com apenas 20 anos de idade. Imagine você, substituir Davi, o grande rei Davi, não como um homem experiente, mas com 20 anos de idade. E então, Salomão, além de ser jovem, inexperiente, ele não tinha capacidade para ser rei. Porque nós sabemos dessa função de ser um governante, de ser um líder. Você assumir a liderança de qualquer coisa, isso exige bagagem, experiência. Isso exige uma capacidade. Então, Salomão, ao buscar a ajuda de Deus, diz as Escrituras, principalmente lá em Reis, em 1 Reis, que ele foi maravilhosamente ajudado com uma sabedoria sobrenatural para governar. Diz as Escrituras que nem mesmo antes de Salomão e nem depois de Salomão, alguém recebeu uma sabedoria tal que Deus concedeu para a vida desse homem. Então, Salomão, ele tinha consciência da sua própria limitação. E o que ele fez? Ele começou a se humilhar. E ele pediu, ou melhor, ele não pediu riquezas. Quando ele assumiu a posição de rei, ele não pediu glória ou derrota dos seus inimigos, mas ele pediu sabedoria para governar um povo tão grande e discernir entre o bem e o mal. E o que as Escrituras falam a esse respeito? As Escrituras falam que o pedido de Salomão agradou tanto a Deus que o Senhor foi capaz de conceder a ele até aquilo que ele não havia pedido. Então, nessa manhã, nós sabemos que esse domingo comemora-se o Dia dos Pais, e nessa manhã nós estamos na casa do nosso Pai eterno. Às vezes, os nossos pais naturais, eu teve uma fase da minha vida ao qual estava prestes para ser alcançado pelo Evangelho, pelo Espírito Santo. Eu me revoltei contra o meu pai, porque o meu pai não conversava comigo, o meu pai não passava as suas experiências, o meu pai não me apoiava, enfim, brotou uma amargura com respeito ao meu pai. E depois da conversão eu chorava porque eu tratei ele daquela forma. Porque o meu pai sempre foi alvo da violência do meu avô. O meu avô batia de dar soco no meu pai. Tem uma experiência que a minha mãe falou. Meu pai até evitava de falar essas coisas, mas a minha mãe falou que o meu avô deu um soco nele. Quando adolescente, ele tinha uma espinha, a espinha estourou, o sangue jorrou para tudo quanto é lado. E o meu pai jurou desde pequeno, se ele tivesse uma família, ele nunca iria encostar a mão no seu filho. E dito e feito, irmãos, meu pai nunca me bateu. Mas ele carregava aquele trauma. Ele filtrou aquela dor que ele enfrentou na sua juventude, na sua adolescência, ele se negou a levar aquilo para a sua própria família. E o meu pai só podia dar aquilo que ele tinha, mas eu não compreendia essas coisas. A gente, quando
não tem Deus na nossa vida, a gente faz certas conclusões precipitadas, absurdas. E quando eu me converti, puxa, meu pai continuou naquela dureza dele, né? Era um ogro, né? Mas, irmãos, nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Ele me dava carinho, coitado, da forma que ele podia. Enfrentava também esquizofrenia, tinha audição de vozes, mesmo as que, depois de convertido no nosso meio, às vezes eu sabia quando ele estava em crise. Ele me procurava e falou, meu filho, olha, estão falando de mim aí. Falei, quem, pai? Não, eu estou ouvindo, estou aqui no corredor, mas coitado. A esquizofrenia, ela provoca isso, né? Audição de vozes. Aí eu orava por ele, Deus trazia consolo, paz, para que ele enfrentasse essa batalha dele, porque depois que eu me converti, eu já olhava com meu pai com os olhos de carinho, de amor e de perdão. Então, diz os estudiosos que do verso 11 ao 13 que nós lemos aqui, vamos ler novamente. E todos os reis se prostrem diante dele, todas as nações o sirvam, porque ele livra os necessitados que pedem socorro e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos, dos necessitados e salva a alma dos que precisam de auxílio. Esse salmo fala de uma tríade. Esse salmo fala de Davi, fala de Salomão, mas fala também do Pai eterno. Daquele ao qual o Pai físico tem as suas limitações, mas o nosso Deus eterno pode todas as coisas. Então, esses versículos é um retrato da própria vida de Salomão como rei, quando ele era jovem. Porque Salomão, quando era jovem, ele era cheio de necessidades. Ele era aflito, pois não tinha mais ajuda do seu pai que havia morrido. E olha como Deus é maravilhoso, irmãos, porque Salomão sabia que somente o Senhor se compadece dos fracos e necessitados e salva a alma dos que precisam de auxílio. O próprio Salomão era um alvo da graça de Deus. Porque em meio a tantos filhos que Davi teve, Deus escolheu o filho daquele ao qual Davi adulterou contra o Senhor. O filho de Betseba. Salomão representa a nós, a igreja, que, amados, nós somos salvos pela graça de Deus. Salomão não merecia estar na posição que ele estava, mas ele representa hoje a nossa própria vida, que também nós não merecemos estar nessa posição. Hoje nós somos filhos do rei. Hoje nós somos príncipes pela graça do Senhor. Então, certa vez, o Senhor apareceu a Salomão de noite, nessa incapacidade dele, nessa aflição dele, de substituir o seu pai, nesse momento de fraqueza, nesse momento em que ele precisava de mais auxílio. Diz as Escrituras que Deus apareceu a Salomão de noite e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Olha, irmãos, que mistério, hein? Já pensou Deus nessa manhã falar para você: peça o que você quer que eu lhe dê? O que você iria pedir a Deus? Salomão, ele pediu de uma forma que agradou a Deus, que Deus disse: olha, até aquilo que você não está me pedindo eu vou te dar. Eu vou te dar riquezas, eu vou te dar, na verdade,
glória, a derrota dos seus inimigos, e ainda vou te dar capacidade, isso é, uma sabedoria, condições de discernir entre o bem e o mal. E olha que Deus foi tão sobrenatural com Salomão, que no primeiro exercício do seu reinado, lembram? Apareceu 2 mulheres com uma criança no colo, todas as 2 dizendo que era a mãe da criança. E não tinha como saber quem era a mãe. E Salomão, já com a sabedoria que ele recebeu, ele disse, olha, corta a criança no meio e dá a metade para uma, a metade para outra. Aí a verdadeira mãe, não faz isso com meu filho, pode dar a criança para ela. Aí o rei falou, essa é a mãe. Olha, irmãos, está vendo até uma virtude aqui. Essa é a mãe, pode dar o filho para ela. E todo mundo ficou espantado com aquela sabedoria, que não vinha de Salomão. Salomão era incapaz. E quantas situações também nós somos incapazes de resolver, porque essa manhã o Espírito Santo me deu uma única palavra. Há uma oportunidade dos meus filhos pedirem a minha ajuda. Eu estou com o meu favor estendido sobre a minha igreja. Nessa manhã, irmãos, se você carrega contigo algo que está afligindo o seu coração como Salomão, se você carrega uma necessidade tão grande, se você carrega também uma fraqueza, né? E até mesmo, como ele disse, né? A alma dele precisava de auxílio, se a sua alma, porque, irmãos, tem lutas e lutas, tem lutas tão agudas que nós enfrentamos, que quase entra um desespero na nossa vida. Eu estou falando de situações assim, porque Salomão, ele não tinha a quem recorrer. E talvez você também diga, para onde irei? Porque essa pressão está dizendo para você, sai da igreja. Para que servir esse Deus? Esse Deus não está me ouvindo, não está te ouvindo. Mas para onde você irá? Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Para onde? Para que Deus você vai servir? Vai voltar para a lama? Vai voltar a servir os demônios? Eu quero que Deus tire a minha vida hoje do que voltar a servir aqueles demônios que eu servia. Mas Ele está aqui para nos auxiliar. E eu quero orar. Termina aqui, ainda tinha mais aqui, mas o horário já não deixa, hoje é dia dos pais, mas eu quero orar por aqueles que precisam de uma ajuda, aqueles que querem, na verdade, esboçar perante Deus, Senhor, a minha situação é essa, e essa, e essa. Então, Senhor, assim como o Senhor ajudou Salomão maravilhosamente, me ajuda também nessa manhã. Então, aqueles que precisam de ajuda, venha aqui perante o altar do Senhor, venha trazer a sua causa diante de Deus. Venha trazer, talvez seja algo que você já tentou diversas vezes, mas não conseguiu, mas hoje, Deus está dizendo que o meu favor está estendido sobre a minha igreja, para que ela peça a minha ajuda. Peça a minha ajuda. O homem nada pode fazer, mas Deus pode fazer tudo. Vamos, o pessoal do louvor, por favor, aleluia. Então vamos aqui, olha, chegue mais próximo aqui, Cosme, para esse lado, isso, aleluia. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Foi numa noite em que a presença de Deus apareceu a Salomão. Mas nós estamos aqui numa manhã. E Deus está dizendo, o que você quer que eu faça? Fale com Ele. Feche os teus olhos, é o teu momento, Senhor. Fala com Ele da tua necessidade. Fala com Ele da tua aflição.
Fala com Ele que você já está fraco, ao ponto de desistir de tudo. Fala com Ele que não tem ninguém para auxiliar você, mas Deus pode. Deus é socorro bem presente no dia da tribulação. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Vai, renova a mim mesmo. Oh, Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, que o enfermo seja curado, que o cativo seja liberto, que o perdido seja salvo. Senhor, Tu és o nosso Pai eterno, Tu és aquele que pode todas as coisas, e nós confiamos em Ti, como Salomão colocou a sua confiança, e foi ajudado milagrosamente, maravilhosamente ajudado. Senhor, que esse teu servo, essa tua filha, esse teu filho que está aqui perante o altar, Senhor, ele veja também a tua glória, Senhor, e receba a ajuda dos altos céus. Então receba esse auxílio, receba esse auxílio, receba essa intervenção da parte de Deus nessa causa que você coloca diante dele. E se você crê que Deus já respondeu você, vamos aplaudir a Ele bem forte. Obrigado, Pai eterno. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Vamos voltar então agora. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Senhor, o seu servo Moisés está morto, e eu tenho que levar esse grande povo até a terra prometida. Meu servo Moisés é morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que colocar a ponta dos pés, estarei com vocês, como prometi a Moisés. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi aos pais deles. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Vamos tomar posse da terra prometida, em nome do Senhor, nosso Deus. Vamos tomar posse da terra prometida, em nome do Senhor, nosso Deus.
o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei nem o abandonarei. Depois, Josué reuniu todas as tribos, e então eles se apresentaram diante de Deus. Agora, pois, temam a Deus e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim, com a ajuda de Deus, Josué foi forte e corajoso até o fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, amém, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, amém, Jericó, amém, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas! Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao As fim. trombetas! As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Ei, ei, ei! Vem com Josué lutar em Jericó, amém, Jericó, amém, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vamos subir aos montes! Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou E as ao fim. trombetas! As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué Fique de pé pra lutar em gente Jericó, encerrar. Cantar. Jericó, Com Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, amém, Jericó, amém, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. A última vez para acabar! Vem com Josué lutar em Jericó, amém, Jericó, amém, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão. Amém! Olha, a muralha caiu aí. Viu a muralha caindo? Caiu a muralha. Eita! Olha, esse ano vai ser diferente. Deixa eu ver o que eu vou fazer.
As crianças ficam ali, elas também vão orar pelos papais. Então, só vão subir no altar os homens. Todas as crianças ali daquele lado. Elas vão participar desse momento também, mas vamos lá, crianças. Depois vocês vão lá atrás pegar a lembrancinha do papai, hein? Ó, tá bom? Vamos lá. Fiquem ali que os papais vão receber oração e a igreja pode ficar sentada. Os homens de pé, todos os homens de pé, mas aqui em cima no altar comigo. Nós tivemos todo mundo. Os homens, até aqueles que não são pais, subirão aqui também. Ah, não sou pai, é homem. Cadê o homem? Tem homem aí? Vem pra cá. Aí eu não sou pai. Vem. Vem que elas vão orar pelos homens. As mulheres vão orar por nós hoje. Todo mundo aqui em cima. Vamos embora. Pode vir mais pra cá, ó. Abre mais espaço aí. Isso. Todo mundo, vamos apertar aí. Aperta aí, olha lá. Isaías Júnior, eita. Todos os homens. Larga aí, mamãe, fica aí, lambendo a cria. Só porque ele está aí hoje. As mulheres vão fazer esse clamor por nós. E olha, irmãos, há um simbolismo espiritual. Teve um irmão que recebeu um sonho. Recebeu um sonho da parte de Deus. Ele falou: pastor, tive um sonho estranho, que o senhor chamava muitos homens em cima do altar. E não sei se eram diáconos, mas havia uma oração das mulheres para os homens. Tem que subir o altar, ainda não subiu não, hein? Sobe aí, tem que subir, tem que estar aqui em cima. Eles se viram ali. Aí eu fui orar, eu falei: Senhor, o que é isso? A gente está numa nova igreja. Ele falou: não é nada disso. Aí de tanto perguntar, eu falei: isso tem a ver com o Dia dos Pais? Ele falou: é isso. Eu vou restituir a autoridade dos homens. Então ele vai fazer algo na vida nossa hoje, e vocês mulheres é que vão orar. Cadê as mulheres que vão orar? Já se posiciona. É só a Michele? Só? Então tá bom. Pode ir. Com a mão no coração, tá, queridos? Todos os homens, para receber o que Deus reservou para nós hoje. Vamos estender nossas mãos, Pai Santo. Senhor, é uma manhã na qual nós glorificamos ao nosso Pai Celestial. Te louvamos, engrandecemos o Teu santo nome. Pai Santo, apresentamos, meu Senhor, diante do Teu altar, Senhor, a vida dos homens, Senhor, das autoridades instituídas por Ti, dentro dos lares. Pai querido, confessamos nossos pecados, confessamos pecados de cada homem, Senhor, aqui, Senhor, neste altar, que o sangue de Jesus feche as brechas, mas nós como mulheres, Senhor, intercedemos e te clamamos, meu Senhor da glória, restitui o sacerdócio dos homens, Senhor, que dentro dos lares, eles recebam a autoridade de Cristo para ministrar, Senhor, em prol da sua família, em prol da sua casa, em nome de Jesus, que eles sejam fortalecidos, que os homens sejam cheios do Espírito Santo de Deus, que o poder de Deus venha sobre a vida de cada homem, orientando, guiando, sustentando, Senhor, os homens, Senhor, nas decisões, em tudo que eles precisam, Senhor, fazer. Nós te clamamos, restitui a autoridade. Te clamamos pela autoridade espiritual, Senhor, de autoridade, Senhor, de coragem. Senhor, aumenta a fé desses homens, desses sacerdotes, desses líderes. Senhor, que haja restituição no culto no lar,
que os homens se sentem à mesa com as suas famílias e busquem a tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, todo embaraço na mente e no coração dos homens, tudo aquilo que vem para tentar derrubar, Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, nós agora destruímos e declaramos sobre a vida dos homens: nenhuma arma forjada contra a vida deles prosperará, porque nesta manhã eles recebem, Senhor, de Ti autoridade e poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, a palavra hoje é: seja forte e corajoso. Senhor, esta palavra revelada, seja forte na força do Senhor e seja corajoso com a coragem do Senhor. Senhor, te pedimos nessa manhã o sobrenatural, Senhor. Assim como o Senhor perguntou a Salomão: o que queres que eu te faça? O que tu me pedes? Senhor, que os teus servos recebam nesta manhã, Senhor, o sobrenatural de Deus, Senhor. Desça agora uma nova unção, Senhor. Senhor, desça o poder do Espírito Santo, Senhor. Eles são vasos teus, Senhor. Então agora, Senhor, restaura esses vasos, Senhor, aqueles que estavam quebrados, que estavam vazios. Enche nesta manhã, Senhor, do teu Espírito Santo. Senhor, nós estamos em guerra. Existe um inimigo. Olha o inimigo aí, Senhor. Tem terras para serem conquistadas. E os teus servos não vão ficar, Senhor Jesus, com covardia, Senhor. Porque hoje desce sobre a vida deles, Senhor, o Espírito Santo com intrepidez, com ousadia, Senhor, para serem chefes da casa deles, Senhor. Então agora toda obra maligna cai agora por terra, em nome de Jesus. Que seja liberada a palavra rema e revelada, a fé, a coragem, Senhor, que virá de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. As crianças já podem ir lá pegar o presente do papai. Aleluia. E vamos descer então nessa força. Ser forte e corajoso. Não te disse eu? Ser forte e corajoso. Eita. Coragem. Eita. Coragem. Eia. E seja forte. Subamos e possuamos a terra. Em nome de Jesus. Glória. Rabi tá tomada, hein? Aleluia. Ó. Tá doidinho. Deus abençoe. Glória. Então, gente, vamos fazer a oração final.